Olá pessoal, tudo bem? Que bom poder cumprimentar você em mais um vídeo da lição da Escola Sabatina. Estamos nos aproximando do final do trimestre, chegamos à nossa 12ª semana e na semana que vem teremos a 13ª e última lição desse trimestre e vamos então começar uma nova lição, desta vez com a autoria de um brasileiro, o Dr. Alberto Tim, querido professor nosso, e que certamente será uma bênção para todos nós que gostamos de estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nessa 12ª lição, morrer como semente é o tema. O título é baseado num ensino de Cristo e nós vamos estudar juntos, esse texto, onde Jesus faz uma comparação do grão de trigo, da necessidade dele morrer para então frutificar, e como que isso pode ser aplicado à vida do cristão, enquanto nós estamos aí nos crisóis da vida, como temos estudado esse trimestre na nossa lição, Provados no Fogo. Quero convidar você a pegar a sua lição, Provados no Fogo, e vamos então para esse 12º tema. Quero aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Por gentileza, se inscreva, ative o sininho para você receber também as novidades e é importante também deixar aí o seu like. Se você gosta da lição, deixa o seu like e indica também para outras pessoas. Eu sempre coloco aqui na descrição o link que você pode copiar e mandar esse vídeo para outras pessoas, tá bem? Vamos então orar antes de estudarmos a lição? Se você puder, fecha seus olhos e ora comigo. Pai querido, muito obrigado pela chance que temos de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos orar para que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe e que nós possamos entender a Tua mensagem para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, morrer como semente. O verso para memorizar da lição, João 12, 24, onde o próprio Jesus ensinou: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É claro que Jesus escolheu usar o trigo, que era um grão muito conhecido dos seus ouvintes. Lembrando que os espectadores de Jesus eram pessoas que basicamente viviam da agricultura e da pecuária. E quando Jesus falava a respeito de pastor de ovelhas, da ovelha perdida, dos lobos, também das sementes, o povo entendia muito bem o que Jesus estava ensinando. Jesus, como mestre do ensino, gostava sempre de partir do conhecido para o desconhecido. E então Jesus diz aí que quando o grão de trigo cai na terra, se ele não morre, ele não pode frutificar. Mas se ele morre, ele dá origem a uma nova planta e ele produz muitos frutos. E então, esse ensino de Cristo é aplicado agora à nossa vida, onde Jesus vai falar sobre a morte, o morrer para nós mesmos e o viver para Cristo. Não quer dizer morrer literalmente, quer dizer o morrer no sentido de que a nossa vontade não mais impere, mas a vontade que impera agora é a vontade de Deus. Então a lição falou sobre isso, a submissão à vontade divina. Esse é o detalhe que a lição trouxe para nós. A lição trouxe uma pergunta para reflexão na parte de sábado que eu achei bem interessante. Se nós sabemos que a vontade de Deus é a melhor para nós sempre, por que às vezes nós temos tanta dificuldade em aceitar a vontade de Deus? Você já pensou nisso? Quando você leu isso na lição de sábado, você ficou refletindo? Eu fiquei refletindo. Se sabemos que a vontade de Deus é a melhor para todos nós, porque Deus, como um bom pai, sempre quer o nosso bem, por que às vezes somos tão relutantes em aceitar a vontade de Deus? Bom, vamos ver sobre isso essa semana. Outro ponto, qual foi o exemplo de Cristo, de sua submissão que ele deixou para nós? E finalmente,
Como podemos aplicar essa analogia do grão de trigo à nossa vida? Esse é um ponto muito especial que eu queria começar com vocês. O texto de domingo, o texto que a lição de domingo trouxe, foi o texto de Filipenses, é onde começou a falar a respeito da submissão de Cristo. É um texto muito lindo do apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, vamos ler dos versos 5 a 9. Na minha visão, esse é o texto mais rico a respeito da encarnação de Cristo. E Paulo fala dessa submissão voluntária de Cristo, nas seguintes palavras: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Estou lendo Filipenses 2, 5 a 9. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A lição de domingo, quando trouxe esse texto para nós, ela buscou falar sobre a submissão que Cristo teve à vontade do Pai, e ele é o nosso modelo. A cultura em que nós vivemos, a cultura atual, ela nos ensina que nós devemos exigir e fazer valer os nossos direitos. E isso é bom, em geral é bom. Mas, contudo, todavia, a vontade de Deus pode pedir que abramos mão de certos direitos a fim de servi-lo fielmente. Então a lição trouxe essa reflexão. A cultura hoje nos ensina de que se é direito seu, você tem que lutar por isso. E está certo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a religião vai pedir que nós abramos mão mesmo de algum direito já conquistado, para ser leal a Cristo. E para nos motivar a abrirmos mão quando necessário, vemos o exemplo de Jesus, que de acordo com Paulo em Filipenses capítulo 2, ele primeiro desistiu de sua igualdade com o Pai. Essa expressão que a lição trouxe é uma expressão bem curiosa. O que significa Jesus desistir de sua igualdade com o Pai? Não é que ele deixou de ser Deus em algum momento. Não, porque Jesus é Deus. Sempre foi e sempre será. O que Jesus fez ao assumir a natureza humana e ao vir à Terra viver como nós vivemos, foi abrir mão da divindade enquanto encarnado. Esse é o detalhe. Então, desistir da sua igualdade com o Pai, de acordo com o autor da lição, ele usa essa expressão, tem a ver com você, tem a ver com o fato de que Jesus não usou sua divindade para benefício próprio enquanto encarnado nessa terra. Segundo, ele veio à Terra, mas não como uma pessoa rica, como membro de uma família real. Ele se encarnou como membro de uma família pobre, José e Maria. Foi nesse lar pobre, que nem um berço tinha para oferecer, quando ele nasceu, que Jesus veio à Terra. Então ele não só abriu mão da sua divindade por esse período de tempo, mas Cristo assumiu a natureza humana numa família simples, numa família pobre. E um terceiro ponto, Jesus ao longo de toda a sua vida não teve uma vida tranquila, foi uma vida que o tempo inteiro ele foi tentado por Satanás, que buscava levá-lo ao pecado. Então Cristo, ele teve uma vida agitada, foi tentado em todas as coisas, como diz o autor de Hebreus, e finalmente teve uma morte cruel, uma morte de cruz. Todos esses três passos que Jesus deu, primeiro desistir da sua igualdade com o Pai, se encarnar numa família humilde e ter uma vida finalmente agitada, cheia de provações e morrer morte de cruz, nos ensina de que nossa vontade deve estar submissa à vontade do Pai.
Voluntariamente, Cristo tomou essa atitude e Ele é o nosso perfeito exemplo. A pergunta para reflexão que fica nesse momento é: a quais direitos eu estou me apegando e que podem me impedir de cumprir a vontade de Deus para a minha vida? É uma pergunta que eu e você temos que refletir nela. Será que em nome de alguns direitos adquiridos nós estamos fazendo algo que não é da vontade de Deus? Bom, isso nos leva a um segundo ponto. Como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Chegamos então na parte de segunda. Morrer antes de conhecer. E é o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que vai apresentar para nós o segredo de como se conhece a vontade de Deus. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade, essa vontade é perfeita, e como que eu posso conhecê-la? O título da lição de segunda nos remonta ao verso áureo de sábado, que diz lá, Jesus em João 12, 24, que assim como o grão de trigo ao cair na terra precisa morrer para frutificar, também nós temos que morrer, no sentido de que a nossa vontade deve estar submissa à vontade de Deus. E como que isso acontece? Paulo está dizendo que para conhecer a perfeita vontade de Deus, nós precisamos não nos conformar com esse século, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. O cristão, ele precisa ter uma mente renovada. Esta renovação, é claro, é obra do Espírito Santo, porque é Ele quem efetua em nós, quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade de Deus. Então, quanto mais espaço eu dou em minha vida para o Espírito Santo, maior é a sua influência sobre a minha vida. Então, eu preciso primeiro entender que Deus é misericordioso. É isso que Paulo está dizendo, pelas misericórdias de Deus. Segundo, eu preciso oferecer a mim mesmo como sacrifício. Paulo está usando aqui a linguagem do santuário, assim como o pecador, quando pecava, levava um animal até o santuário e o sacrificava. Agora Paulo está dizendo que não é mais você colocando um animal sobre o holocausto. É você mesmo se oferecendo como sacrifício. Ou seja, o sacrifício pessoal da entrega. E terceiro, ter a mente renovada exige a morte do eu. Quando Paulo fala em 1 Coríntios sobre o novo nascimento, Paulo ensina de que nós somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que o velho homem, as coisas antigas, é aquele ser humano que lutava pela supremacia. É o ser humano que lutava para que a vontade dele imperasse. Agora, com a mente renovada, o novo homem, aquele que morreu e nasceu novamente em Cristo, ele tem uma vida de submissão a Deus. A gente pode pensar em algumas coisas para exemplificar como é isso. Antes, eu achava que todo o dinheiro que eu adquiria, que eu conquistava, era meu. Depois que eu passo pelo novo nascimento, depois que eu morro como um grão de trigo e renasço para uma nova vida em Cristo, eu entendo que todo o dinheiro que eu tenho não me pertence, pertence a Deus. E eu tenho que ser honesto com Ele em devolver os dízimos, ser grato a Ele em dar a minha oferta, e o resto, aquilo que ficar, eu preciso usar com muita sabedoria para principalmente 3 coisas: o bem-estar da minha família, o avanço do reino de Deus e o bem-estar das pessoas que estão no meu entorno.
Então é isso que a palavra de Deus nos orienta. Um outro exemplo. A pessoa que não morreu, que não passou pela experiência do novo nascimento, que não teve sua mente renovada, ela acha que ela tem uma boca e um estômago para satisfazer a sua vontade. E ela vai comer e beber de tudo, ela vai provar de tudo, experimentar de tudo e vai viver como lhe apraz. Essa é a pessoa que não morreu ainda. A pessoa que passa pela morte como o grão de trigo, ela frutifica, porque agora a vontade dela está submissa à vontade de Deus. E como Deus já expressou em sua palavra a sua vontade, a gente não come tudo que a gente queria comer. A gente não bebe tudo que dá vontade de beber. Por quê? Porque agora nós temos uma mente renovada. Porque agora Cristo está no controle. Porque agora a vontade que impera não é mais a minha, é a dele. Você está entendendo? Então é assim que nós precisamos morrer. E a gente morre para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente conhece como exposta na palavra, na Bíblia Sagrada. E a lição vai linkando uma coisa com a outra, né? E para conhecer a vontade de Deus, que está revelada na palavra, eu preciso estar disposto a ouvir a voz de Deus. Não é o apóstolo Paulo quem fala que os simples ouvidores da lei não serão justificados, mas aqueles que praticam? Eu não sei agora se é Paulo bem ao certo, mas a palavra ensina isso. Aqueles que simplesmente ouvem a palavra não são justificados, mas os que praticam. Alguma vez você já ouviu a voz de Deus? Eu, em minha experiência cristã, ouvi sim a voz de Deus em algumas vezes. Algumas vezes essa voz é bem clara para a gente. É como uma outra pessoa nos falando. Algumas vezes não é uma voz que você ouve, são impressões que você recebe na mente, pelo Espírito Santo. Em outras ocasiões, Deus fala com a gente através de pessoas, pessoas espirituais, pessoas que têm uma vida de comunhão com Deus. Através dessas pessoas recebemos vários conselhos, mas Deus fala primariamente em sua palavra. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, Deus nos está falando. Aqui atrás, eu tenho aqui essa fileira que você pode ver aqui na minha estante. Essa aqui é uma fileira que eu guardo só para as minhas Bíblias. Todas aqui são Bíblias. Então aqui você tem, em qualquer uma dessas que eu puxar aqui, essa aqui, por exemplo, é uma Bíblia que eu tenho em ordem cronológica. Então, os livros da Bíblia, eles estão aqui em ordem cronológica. Qualquer uma dessas Bíblias, qualquer Bíblia que você tem, que você pega, é a vontade de Deus falando para você. Agora, eu tenho que estar disposto a ouvir. Eu não posso simplesmente ler o que está escrito e não ouvir. Eu tenho que ouvir. A lição da Escola Sabatina trouxe para nós dois exemplos. Primeiro, os filhos de Eli. Eli era o sacerdote em Israel. Ele tentou ajudar seus filhos alguma vez, mas ele e seus filhos falharam. Falharam porque, ainda que conhecessem a vontade de Deus, não a cumpriram. Como resultado, eles morreram. A lição da Escola Sabatina, na parte de sexta-feira, trouxe um pensamento muito interessante a respeito dos filhos de Eli. E eu queria agora partilhar isso com vocês. Na parte de sexta, um texto de orientação da criança, página 193. A negligência de Eli, diz Ellen G. White, é claramente apresentada diante de todo o pai e toda a mãe da terra. Como resultado de seu afeto não santificado e de sua má vontade em cumprir um dever desagradável, fez uma colheita de iniquidade em seus filhos perversos. Tanto o pai que permitiu a impiedade como os filhos que a praticaram eram culpados diante de Deus. E ele não aceitaria oferta nem sacrifício por sua transgressão.
Queria chamar a sua atenção para um detalhe. Tanto o pai que permitiu a impiedade, como os filhos que a praticaram, eram culpados diante de Deus. Deixa eu falar para você que é pai, para você que é mãe. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e ensinar para os nossos filhos. E desde cedo eles devem conhecer a vontade de Deus. Nós temos que ajudá-los a conhecer a Bíblia, porque é conhecendo a Bíblia que eles conhecem a vontade de Deus. Agora nós, como pais, temos que ajudá-los e não podemos permitir que eles vivam na impiedade. Então, desde cedo, nossas crianças desenvolvem traços ou podem desenvolver traços que precisam ser corrigidos, moldados. E nós não podemos coadunar, nós não podemos concordar, não podemos apoiar aquilo que está errado. É claro que a gente tem que fazer uma separação entre a pessoa e o comportamento. É como Deus faz com a gente, né? Deus, ele ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado. Então, nós pais, mães, nós devemos amar nossos filhos, mas não podemos ser transigentes com os seus erros. Nós devemos corrigi-los, ajudá-los, orientá-los. Porque não apenas aquele que pratica torna-se culpado, mas aquele que apoia, aquele que permite, aquele que não adverte, aquele que não diz, que não aponta o erro. Outro dia o pai me perguntava a respeito de um comportamento de um filho, o fato como ele estava se comportando, o que o pai deveria fazer. E eu disse para o pai, você deve demonstrar todo o amor, todo o carinho que compete a nós como pais. Mas a sua atitude como pai não pode ser de aprovação, porque o dia que você aprovar esse comportamento, você vai estar participando da iniquidade dele, do pecado dele. Foi o que aconteceu com Eli. Então nós não podemos aprovar nem apoiar as atitudes erradas de nossos filhos. Com todo o amor e carinho temos que orientá-los. E eles devem entender, como nós estamos entendendo melhor na lição dessa semana, que a vontade nossa, a vontade humana, tem que estar submetida à vontade de Deus. Tá bem? Aí a lição trouxe um exemplo muito positivo, que foi o exemplo de Samuel. Lembra da experiência do chamado de Samuel? Samuel, Samuel! E depois da orientação de Eli, Samuel disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essas expressões que Samuel disse para Deus tornou-se um modus operandi da sua vida. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi o grande profeta do Antigo Testamento, do povo de Deus, porque ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ouvir a voz de Deus nesse contexto não é apenas conhecer o que está revelado na palavra, é praticar. Esse é o sentido de ouvir na Bíblia. Então, eu e você devemos ter disposição para ouvir. Agora, quando é que a gente não ouve? É a parte de quarta-feira na lição, que trouxe o exemplo de Saul. Saul era o autossuficiente. Saul era aquele que achava que a consciência dele falava mais alto que a voz do Espírito. É aquele que se sentia todo suficiente. E isso não começou com Saul, né? Começou até no Jardim do Éden com Eva. Eva achou-se sábio o suficiente para saber o que era bom ou ruim para ela. O resultado está aí, né? Até hoje nós colhemos os frutos do pecado. Então, é o nosso julgamento versus a palavra de Deus. Qual que nós temos que ouvir? A quem vamos seguir? O julgamento próprio ou aquilo que a palavra revela? E isso aqui tem uma aplicação muito interessante para as pessoas que estudam a Bíblia, especialmente quando você não acredita numa verdade que a Bíblia ensina, quando você se depara na Bíblia com a doutrina que você antes não conhecia. E aí, o que vai imperar? A sua vontade, o seu julgamento ou a palavra de Deus? Na experiência de Saul, ele preferiu ficar com a vontade dele. E lá em 1 Samuel 13, temos um triste relato, né? Eu queria ler alguns versos desse relato. Lá diz que Saul reinava em Israel,
era o 2º ano que ele estava no reinado, escolheu para si 3.000 homens, estavam com Saul 2.000 em Micmas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, seu filho, lá em Gibeá de Benjamim. Ele despediu o resto do povo, todos voltaram para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram, pelo que Saul fez todo Israel a tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo e multidão como areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo era maior, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Alguns dos hebreus passaram o Jordão até a terra de Gade e Gileade, e o povo permaneceu com Saul, estando ele em Gilgal, e se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, mas Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus contra Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que história fascinante. Saul deveria ter esperado a chegada de Samuel, e olha o que ele diz aqui claramente: como demorou, como não vieste no prazo aprazado, os filisteus estavam se aproximando, ofereci holocausto forçado pelas circunstâncias. Você percebe aqui como que é claro o julgamento humano e o julgamento divino? Deus orientou que ele esperasse pelo profeta. Forçado pelas circunstâncias, eu sacrifiquei. Ele não foi forçado. Ele estava vendo o exército se aproximar. Ele teve medo. O povo estava se espalhando. Mas quem disse que ele tinha autoridade para sacrificar? Ele não tinha. E aqui foi o grande erro de Saul, e por causa disso ele perdeu seu reino. Amigos, é a grande questão. O nosso julgamento versus a palavra de Deus. Esses passos levaram Saul à autossuficiência. Interessante que a lição diz que o que Saul pensava moldava seus sentimentos, e foram os sentimentos que o levaram à ação. Então, o que nós pensamos leva-nos finalmente à ação. Como disse James Hunter, pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, e o caráter vira o destino. Então, o destino nosso, pensando como cristãos em salvação ou perdição, o nosso destino, ele é derivado do caráter. Mas o caráter vem com o hábito, e os hábitos
são formados por ações. E as nossas ações, elas acontecem por causa de pensamentos. Daí você percebe o valor que é de nós termos corretos pensamentos. Expulse de você a ideia de pensamentos negativos. Expulse de você a ideia de ficar abrindo sua boca para falar coisas que você sabe que não são verdades. Expulse da sua mente coisas negativas. Nunca abra sua boca para dizê-las. Por mais difícil que seja a situação, como era no caso de Saul, Saul disse: eu fui forçado pelas circunstâncias. As circunstâncias podem não ser boas, mas não abra a tua boca para amaldiçoar. Não abra a tua boca para falar o que você não deve. Cuida com os seus pensamentos, porque aquilo que você pensa, aquilo que você maquina, vai te levar a uma ação. A tua ação vai formar um hábito. O hábito determina o caráter, ou forma o caráter, e o caráter determina o nosso destino. James Hunter estava certo em suas afirmações. E por falta, às vezes, desse cuidado, muitas pessoas começam a criar, então, substitutos para Deus. Por quê? Porque já que a vontade de Deus não é a minha, então eu vou criar um substituto para Ele. A lógica humana pode ser uma. Às vezes bloqueamos a nossa mente para sermos Deus de nós mesmos, ou às vezes é a fuga da própria realidade. Fugimos da própria realidade. Não encaramos os fatos. Achamos que tudo uma hora vai ser resolvido. Não. Nós temos que buscar de Deus a sabedoria para resolver as coisas. E é claro que Zacarias 4:6 foi o texto que a lição trouxe para nós, nos mostrando como evitar esses substitutos de Deus. O profeta escreveu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É isso aí. Pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o nosso grande aliado em morrer para o eu e viver para Cristo. Assim como o trigo precisa morrer, o grão de trigo, para produzir uma nova planta e se reproduzir, nós na vida cristã, para avançarmos, para darmos frutos, precisamos morrer para o eu e nascer para Cristo. E esta é uma obra do Espírito Santo. Então, o nosso grande desafio é diariamente submeter a nossa vontade à vontade de Deus, revelada em sua palavra. Que Deus te ajude e que você receba o auxílio sempre do Espírito Santo para fazer a coisa certa. Não copie o exemplo de Saul. Não seja forçado pelas circunstâncias. E que Deus dê sabedoria a todos nós, para fazermos sempre as escolhas certas. Tá bem? Vamos orar? Pai querido, nos ajuda, Pai, a submeter a nossa vontade à Tua, a entendermos que os nossos julgamentos não são melhores que os Teus. E nunca permita que as circunstâncias moldem as nossas ações, mas nos ajude diariamente a sermos susceptíveis à voz do Teu Espírito, a ouvi-la sempre e a caminhar em Teus caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por esses 35 minutos que passamos juntos agora. Que o bom Espírito de Deus te conduza sempre. Pega esse link desse vídeo, dessa lição, manda também para os seus amigos. Vamos espalhar mais e mais o estudo da lição e que outras pessoas também aprendam o que estamos aprendendo. E se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, o seu comentário. Isso faz bem, tá ok? Um abraço muito carinhoso e a gente se encontra no próximo vídeo.